o texto que nós vamos ler, que está em 2 Samuel, no capítulo 16, eu quero fazer primeiro uma introdução, que não foi essa que eu fiz, mas eu quero contar um pouquinho do contexto da história. Nós vamos ler um episódio da vida do rei Davi. Quantos já ouviram falar do rei Davi? Alguém aqui nunca ouviu falar do rei Davi? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar? Bom, vocês sabem, mas o rei Davi ele é conhecido principalmente por qual episódio da vida dele? Pelo Golias, pelo gigante que ele matou, né? O garoto, né, que derrubou o gigante. Pois é, mas a vida de Davi é recheada de muitas histórias, muitas experiências, muitas situações que trazem ensinamento para a gente, e hoje a gente vai aprender sobre um determinado momento da vida de Davi, que talvez seja um momento que você esteja passando, que talvez seja um momento que você já passou, ou que talvez você virá passar. Bom, a situação era o seguinte: Davi já era rei, ele já tinha vencido Golias, ele já era rei, ele já estava coroado, ele era aclamado entre os povos, já tinha vencido várias guerras. Vocês sabiam que Davi era um homem de guerra e um homem super estrategista? Os homens que lutavam ao lado dele eram homens que tinham coragem de mamar na teta de uma onça, como diz o dito popular. Eram homens corajosos, eram homens de força, estratégicos, homens de guerra, eram tidos como homens valentes, eram os valentes de Davi. Tá? Eram os valentes de Davi. Eles estavam dispostos por Davi a dar a própria vida. Houve uma situação em que Davi sentiu sede. Ele era perseguido pelo então rei Saul. Ele sentiu sede. Sabe o que aconteceu? Sabe onde era que tinha água? No acampamento do rei Saul, onde havia muitos homens armados até o dente, pois os homens dele foram lá no acampamento para pegar água do acampamento de Saul para trazer para o Saul. Você entendeu o comprometimento desses homens? Mas Davi teve seus dias de fracasso, teve ou não teve? Davi teve seus dias de fracasso, como eu tive meus dias, e tenho aqui por lá dias de fracasso, como você teve dias de fracasso, e terá dias de fracasso, como já teve dias de fracasso. Deus perdoou Davi pelo seu fracasso ou não perdoou? Deus perdoou Davi, mas Deus não livrou Davi de viver as consequências das suas escolhas. Sabe de uma coisa? Nós temos escolhas na vida. A gente, todos os dias, o dia todo, a gente faz escolha. Você escolhe que roupa você vai vestir quando acorda, você escolhe o que vai comer. Tem gente que nem não tem muita escolha, né? É aquilo ali que tem na mesa, como é que tem. Mas você escolhe o percurso que vai fazer para o trabalho, se vai, se não vai para o trabalho, tudo isso é escolha. Com quem vai falar, com quem não vai falar, o que vai fazer, o que vai dizer, o que não vai fazer. Tudo isso é escolha. E a questão é que toda escolha traz uma consequência, seja ela boa ou seja ruim. E Davi teve algumas escolhas na vida dele. E as escolhas ruins da vida dele decorreram a ter consequências ruins na vida dele. Sabe? Davi, a Bíblia diz que era um dia em que ele deveria, no mês em que ele deveria estar na guerra, e que os reis estavam na guerra, Davi estava em casa. Fazendo sabe o quê? Assistindo Netflix. Assistindo, maratonando, sério. Era para estar na guerra, na fronte. Ele estava em casa, deitado. Estava ali. De repente ele levanta, vai na sacada do palácio e olha uma linda mulher tomando banho, lavando roupa, sei lá, trabalhando ali no poço que tinha no seu palácio. Ele se esconde, olha assim. Já ouviram aquela expressão, fica brechando? Pois é, ele ficou ali, olhando. Aí ele chama os seus servos, vem cá. Quem é aquela mulher? Aí, rapaz, é a esposa de um dos teus soldados. Urias. Rapaz, o que tu achou? É bonita, rei. Pede para ela vir aqui. Usa a posição de rei, aquela mulher vem e ele simplesmente tinha esposa, Davi tinha esposa. Davi tinha muitas mulheres, concubinas, mas ele queria a do soldado dele. E ele faz o quê? Ele não só a deseja, mas ele a possui. E por conta disso, Natã, o profeta, vem e confronta ele. E diz para ele que por causa da escolha errada dele, ele sofreria as consequências. E que jamais se apartaria do lado dele a espada da morte.
Sabe o que aconteceu? Davi teve filhos. Amon, Absalão, teve uma filha lindíssima. E olha o que aconteceu. Eram filhos de uma mesma mãe, Absalão e a sua irmã. E Amon era filho de uma outra mãe. E era mais novo do que Absalão. E sabe o que ele faz? Ele começa a olhar para a irmã, a meia-irmã dele, e começa a desejar. E começa a desejar essa meia-irmã. E porque a deseja, ele faz sabe o quê? Ele inventa que está doente. O pai vai visitar, Davi vai visitar, ele diz, pede para minha irmã vir fazer comida para mim. Ela fica aqui fazendo comida para mim. Davi chega em casa, chama e diz, olha, vai lá para casa do teu irmão, faz comida para ele que ele está doente. Ela vai para lá, Davi e Amon simplesmente olha para ela e dá em cima dela. E ela diz, não faz isso, eu sou tua irmã. Isso vai ter consequências muito sérias. Mas ele era forte, homem muito forte, e ele a estuprou. Depois dele ter feito isso, sabe o que ele fez? Diz a Bíblia que ele sentiu mais nojo dela do que a paixão que ele sentia por ela. Ele sentiu nojo dela. Chamou o seu empregado e disse assim, tira essa mulher da minha frente. Ela disse, não faz isso. Se tu fizer isso, vai ser pior do que o mal que tu causou a mim. Não faz isso. Isso vai ser ruim. Mas ele empurrou ela e expulsou ela de casa. Ele disse, sai daqui, sai da minha presença. Eu tenho nojo de você. Ó, tinha acabado de ter relações com ela. Calma. Aquela menina saiu pelas ruas, desnorteada. Imagine a situação. Se nos dias de hoje isso já é algo terrível, imagine naquela época. Ela sai pelas ruas desnorteada e agora entristecida, totalmente chateada com aquela situação. Ela joga a terra sobre a cabeça, rasga as vestes, e aí o seu irmão a vê, Absalão, e diga, o que está acontecendo? O que houve? Ela conta, e o irmão dela, Absalão, diz assim, não conte nada para ninguém. Isso vai ser vergonhoso para você. Isso vai ser ruim para o nosso irmão. Oh, não faz isso não conta nada. Aquela menina fica em silêncio, não conta nada para ninguém. 2 anos se passaram. Absalão, um dia, chegou o dia da colheita, da plantação. Ele convida toda a família dele para ir para a casa dele. Se eu quero celebrar, festejar o dia da colheita. O pai dele, Davi, disse, meu filho, a gente não vai porque os teus irmãos, nós somos muitos, os teus irmãos comem muito. Isso vai dar muito trabalho, você vai ficar preocupado com a gente, vai de dar festa. Fica tranquilo, nós não vamos. E Davi não foi, ele disse assim, papai, deixa pelo menos os meus irmãos irem para lá para poder festejar comigo. Davi disse, tá bom, vai lá. Quando chegou lá, quando os irmãos estavam lá, Absalão levantou a mão contra a mão e matou. Tudo tramado, levou anos, friamente. Ele programou, ele esperou que todo mundo esquecesse, mas ele não esqueceu, ele guardou mágoa no seu coração, afronta, rancor no seu coração, esperou o dia e matou o seu próprio irmão. Foi expulso de casa, fugiu, foi expulso. Pense no desastre dentro da casa de Davi. Os anos se passaram. Davi voltou a sentir saudades de Amon, de Absalão, e manda buscar Absalão. Diz para ele vir, ele vem, mas Davi disse, mas eu não quero ver. Ainda guardava tristeza no coração, ainda não estava pronto para aquele encontro. Existem encontros que você tem que estar pronto para fazer. Davi já o havia perdoado ao ponto de sentir saudade, mas ainda não estava pronto para encontrar. Até o dia em que ele provocou esse encontro, e ele estava diante de Davi, e ele se ajoelhou, e Davi o abraçou, e Davi chorou com ele, e Davi demonstrou compaixão. Sabe o que ele fez? Ele voltou não para o refúgio do lar, para reconstruir o relacionamento com seu pai, mas ele voltou para roubar o seu próprio pai. Durante anos, ele foi para a porta da cidade. E todas as vezes que alguém vinha para se aconselhar com o rei, ele parava a pessoa e dizia, você vem fazer o que aqui?
A pessoa, não, é porque eu estou com um problema e vim resolver com o rei. Ele, qual é o problema? A pessoa dizia o problema, ele dizia, se eu fosse rei, eu resolveria o problema. O rei está muito ocupado, ele não vai te ver. Mas se eu fosse rei, eu resolveria teu problema. E aí ele dava solução para o problema da pessoa e conquistava o coração da pessoa. E vinha outro, e durante 4 anos, ele, olha só, lembra-se que ele levou 2 anos para matar o próprio irmão. Agora, 4 anos ele fez isso na porta do palácio. Depois que ele conquistou o coração do povo todo, ele deu um golpe de Estado. E usurpou o trono do seu pai. O seu pai era um homem de guerra. Era um homem preparado para reagir. Mas olha só o que ele fez. Davi decide não enfrentar o filho. Davi lembra-se de que sobre ele tinha um juramento de que ele sofreria por consequência das escolhas erradas que ele fez lá atrás. Em vez de ele confrontar o filho, ele decide o quê? Fugir. E é sobre esse ponto da história que começa a nossa pregação. 2 Samuel, capítulo 16. A partir do verso 1, diz assim, vocês estão me ouvindo bem? Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava a sua esposa Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães sem bolos de uvas passas e 100 frutas de estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. Então o rei perguntou a Ziba, por que você trouxe essas coisas? E Ziba respondeu, olha, os jumentos servirão de montaria para a família do rei, ou seja, para a família de Davi. Davi estava fugindo de Jerusalém, estava indo embora, porque o seu filho tinha tomado o trono, e ele estava fugindo. Ele disse, vamos fugir enquanto é tempo, porque Absalão vai nos matar. Então, na fuga dele, olha o que aconteceu na sua fuga. Então ele encontrou Ziba e Ziba vinha trazendo comida para ele, vinho, e disse assim, olha, os jumentos vão servir de montaria para sua família. Os pães e as frutas são para os homens, os seus homens, o seu exército comer. E o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto durante a viagem. Então o rei perguntou, onde está Mefibosete? Mefibosete era um amigo da linhagem de Saul, né? Aleijado, e ele tinha muito apreço por Mefibosete. Ele era neto de Saul. E Ziba também era da família de Saul. Então, ele perguntou, onde é que está Mefibosete, neto do seu senhor? E respondeu Ziba, olha, ele ficou em Jerusalém, pois ele acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Olha só o que dizem para Davi. Olha, Mefibosete ficou lá porque ele não quis vir porque ele acredita que os israelitas vão devolver para ele as propriedades que foi do avô dele. Aí. Mentiu, Ziba mentiu. Mefibosete não foi. Mais tarde, Mefibosete, quando se encontra com Davi, diz assim, olha, eu não vim contigo porque você sabe que eu sou aleijado. Eu pedi para o meu servo preparar minha montaria para eu te acompanhar, mas ele mentiu para mim, me enganou e não preparou. E eu não tinha como montar, como subir para poder te acompanhar. Foi só por isso que eu não te acompanhei. Entendam essa história. Então o rei disse a Ziba, tudo que pertence a Mefibosete agora é seu. Ó. Mentiu em troca de favores, e humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, grave esse nome, Baurim, no lugar, um homem do clã, da família de Saul, chamado Simei, diga Simei, isso, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei,
embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Esse cara era corajoso. Entenda só, Davi tinha um exército poderosíssimo, entendeu? E ele estava fugindo por causa do seu filho. E o exército dele o acompanhava. E agora aparece um indivíduo que simplesmente decide fazer, sabe o quê? Amaldiçoar, gritar contra Davi e jogar pedra nele, e jogar terra, não só dele, mas dos soldados dele, né? Dos conselheiros e dos soldados dele. Ele atirava pedra em Davi e em todos os seus conselheiros do rei, verso 6, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. E quando amaldiçoava, Simei dizia: sai daqui, assassino, bandido, sai daqui. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado, Davi, porque você é um assassino, sai daqui. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei Davi disse: o que você tem a ver com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor me disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questionar? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho de sangue procura matar, quanto mais esse benjamita. Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que recebo hoje. Assim Davi e seus soldados prosseguiram pela estrada enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e jogando terra neles. O rei e todo o povo estava com ele, chegavam exaustos ao seu destino e lá descansavam. Baixa a cabeça. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por esse encontro contigo que estamos tendo aqui. Obrigado porque já encontramos em Ti, em Cristo Jesus, liberdade de ofertar louvores a Ti, de adorar o Teu santo nome. E é como o Teu povo essa noite disse aqui, que eles estão aqui para Te adorar, Senhor Deus. Pai amado, a Tua palavra foi lida e isso é adoração ao Senhor também. Senhor Deus, traz revelação da Tua palavra esta noite aos nossos corações, em nome de Jesus. É fácil adorar a Deus. Vocês vieram aqui para adorar, não foi isso que disseram? E é fácil a gente adorar a Deus e prestar culto a Deus em dias de festa, quando vai tudo bem. Não é legal quando a gente recebe uma bênção, um livramento, né? Um livramento, a gente chega aqui e diz assim: eu quero já contar uma bênção. O meu pequeno neto foi livre da morte, ele caiu de 3,5 metros e está ali. Glórias a Deus. Não é bom quando a gente tem algum testemunho assim poderoso para contar? Quando a gente chega e diz assim: ei, essa semana eu tive muito ruim, eu tive muito mal, mas Deus me livrou. Olha só, essa semana eu viajei e eu fui carregar o caminhão, fui carregar um ar-condicionado de 30.000 BTUs juntamente com outro companheiro e carreguei de um lado e ele pegou do outro e o ar-condicionado escorregou da mão dele e caiu sobre o meu pé. Pense no estrago que fez nesse pé aqui. Cortou um corte profundo, foi muito sangue. E eu ia viajar em 40 minutos para Palmas do Tocantins. E o pé cortado. E eu comecei a procurar motoristas para ir comigo e não achei ninguém. E eu enfaixei o pé, cheguei aqui em casa, fizemos o curativo, né, filho? Enfaixamos o pé, estancamos o sangue e viajei. Mas olha só, eu passei a viagem todo dia louvando a Deus. Sabe por quê? Cada dor que eu sentia no pé, eu disse assim: eu ainda tenho pé. Aleluia. Glórias a Ti, porque o Senhor poderia ter sido pior, não quebrou nada, me encheu os dedos todos, assim, não tem nada quebrado, foi só um corte, e eu louvava a Deus, sabe? E é bom a gente prestar culto a Deus nos dias bons. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você já tentou prestar culto a Deus no dia de lamento, no dia de perda, quando tudo está ruim, quando tudo está difícil? Antes de ontem, foi ontem, a Kátia mandou ontem: não vai ter culto de oração, não estou bem, não estou legal, não foi, Kátia?
Kátia, posso falar, Kátia? Já estou falando, né? Mas eu estou falando porque ela colocou publicamente assim no grupo da igreja. Então todo mundo soube o que aconteceu, Kátia não estava muito bem. E sabe como é que é coração de pastor, né? O que houve com essa filha? Ela colocou, eu só fiz, vamos orar, mas imediatamente eu já liguei para a Kátia. Oi, minha filha, onde é que dói? O que está acontecendo? E ela falava de uma angústia que tomava de conta do coração dela. E ela não sabia explicar. Ela não sabia dizer o que estava acontecendo. Ela só se sentia angustiada. Já se sentiu assim? Dias que você não sabe o porquê, a razão, mas você só sente vontade de chorar. Sabe aquela coisa que às vezes a gente chama de opressão? Sabe? Que te abate. Então eu tentei entender o que estava acontecendo. Eu perguntei, ela está te faltando alguma coisa? Não foi? Eu perguntei, tem comida? Ela disse, tem. Eu perguntei, tem roupa? Tem. Teus filhos estão bem, com saúde? Estão. Você está bem com saúde? Ela disse, estou. Eu perguntei, as contas estão em dias? Ela disse, estão. E aí eu comecei a fazer perguntas, porque a gente tem a tendência de que ele achou uma razão física, né, para as coisas, porque que às vezes ele está se sentindo assim. Mas simplesmente ela estava aparentemente tudo bem, mas não estava. A sua alma estava aflita, estava angustiada. E eu disse para ela, então, vamos fazer o seguinte. Diga para a angústia que o teu Deus é bom. Diga que ele é maravilhoso, que ele é poderoso. Sabe o que eu estava dizendo para a Kátia? Preste culto a Deus no dia da tua angústia. Preste culto a Deus no dia do teu lamento. Foi o que eu disse para ela. Eu disse, declare o teu amor por Deus, declare que ele é bom, declare que ele é santo, declare que ele é poderoso, declare que ele é maravilhoso. Porque é fácil a gente declarar tudo isso a Deus quando tudo vai bem. Mas quando tudo está ruim, quando vem o diagnóstico ruim, quando as finanças não estão legais, quando tem briga entre marido e mulher, ou mulher e marido, porque mulher briga mais com marido do que marido com mulher. Então, sabe, quando a confusão está feita, aí o que a gente faz? Não vou para a igreja. Não estou bem, não estou legal, briguei hoje com a mulher, não estou bem, discuti, não estou me sentindo bem. O que Deus tem a ver com isso? Nós aprendemos sobre a dignidade de Deus. Eu já vou pregar sobre isso. Essa é a mensagem que eu tenho para pregar que não preguei. Sabe o que significa ser digno? Significa ser merecedor. E Deus é digno. E nós o adoramos. Vocês estão aqui dizendo que estão aqui para adorar a Deus. Vocês estão aqui para adorar a Deus, sabe por quê? Porque Ele é digno. Não tem nada a ver com o teu estado psicológico, com a tua emoção, com a tua... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Pastor, mas eu não estou bem. Ele continua sendo digno. Pastor, mas a coisa lá em casa não está legal. Ele continua sendo digno. Pastor, eu estou angustiado no meu coração. Ele continua sendo digno. Pastor, mas eu estou bem chateado. Ele continua sendo digno. Eu estou cansado. Ele continua sendo digno. Pastor, eu estou enfermo. Ele continua sendo digno. Não tem nada a ver com você, meu querido. Deus é digno. Apesar de Ele é digno. E é sobre essa dignidade que a gente aprende com Davi. Porque como é que você reage quando você se sente assim em dias ruins, em dias de aflição, em dias que quando você é traído, quando você é caluniado, quando você é perseguido, quando você é injustiçado? Era assim que Davi estava se sentindo, traído, caluniado, injustiçado, perseguido, jurado de morte. Pastor, eu nunca fui jurado de morte. Sei que pensa. A Bíblia diz que todos os dias você entrega a morte. E que a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. Você está vivo aqui, sabe por quê? Porque aquele que é digno te resgata todos os dias. Você está aqui de pé porque aquele que é digno, sabe, sustenta a tua mão, sustenta o seu tempo todo. Mas eu pergunto, como é que você reage em dias que você se sente traído, caluniado? Quem aqui já foi traído? Não, eu não estou falando traído pelo marido, traído pela esposa, traído por um amigo, traído por uma circunstância, traído por uma situação, ou traído pelo marido, ou traído pela esposa. Quem aqui já foi traído? Eu já recebi muitas traições. Quem aqui já foi caluniado? É ruim, não é? É ruim quando a pessoa sobe, sabe? Calúnia, quando você calunia alguém, é como se você pegasse um saco cheio de penas
Pense um travesseiro cheio de penas, você sobe no... Imagine você vai lá naqueles morros ali, aqueles montes ali de areia da litorânea e pega um saco cheio de pena e rasga com aquele vento à beira da praia. O que vai acontecer? Vai espalhar pena para todo quanto é lado. Não é assim? Pronto. Assim é a calúnia. É como alguém que rasga um saco de pena a respeito da tua vida e espalha coisa para tudo quanto é lado. Eu te pergunto uma coisa. Depois você manda a pessoa, vai lá e junta tudo. Ele vai conseguir juntar tudo? Vai juntar algumas coisas, algumas penas. Mas a calúnia já tomou de conta. Já se espalhou. Já se espalhou. Tá? Quem aqui já se sentiu perseguido? No trabalho. Alguém sabe aquela perseguição no trabalho? Alguém sabe perseguição no trabalho? Perseguição dentro da igreja, perseguição no ministério, perseguição na família. Às vezes a gente não quer falar, mas a gente sabe que às vezes dentro da própria família nós somos perseguidos. Davi estava sendo perseguido dentro da sua própria família, do seu próprio filho, que estava perseguindo ele. Quem aqui já se sentiu ou já foi injustiçado? Agiram com injustiça contra você? Pois era essa a situação de Davi. Agora a pergunta que eu faço é: como você reage quando essas coisas acontecem com você? E aqui eu quero que você aprenda com Davi como reagir diante dessas situações. Primeira coisa, anote aí. Não ofereça cultos circunstanciais. Ou seja, apenas quando tudo estiver bem. Eu só ofereço culto a Deus quando está tudo bem, quando está tudo legal. E quando não está tudo bem, Kátia? Ei, e quando não está nada legal, então louve. E quando está chorando, louve. Né? Como é que é? Tá sofrendo? Louve. Né? Não importa, louve. Porque o seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente. Muito obrigado. Vocês estão entendendo? Louve. Preste culto a Deus. Não espere para prestar culto a Deus apenas em dias bons, em dias... Davi, ele estava fugindo. Mas ele não foge por medo, ele foge porque ele entende que, às vezes, recuar é uma estratégia divina. Não é de Deus apenas o tempo todo você avançar, às vezes, dar uma parada é estratégia divina. Às vezes, dar uma recuada na jornada é uma estratégia divina. Você tem que ter sensibilidade para entender essas coisas. Porque ele mesmo traído pelo próprio filho, ele sobe ao monte para o quê? Para cultuar. Davi, ele estava indo fazer isso. Ele estava subindo ao monte para cultuar. Como que ele estava indo para o monte para cultuar? Ele estava indo descalço. Com o coração dilacerado, entristecido. Mas ele disse: eu vou cultuar o meu Deus. Eu estou olhando aqui, Vanessa. Eu lembro me permita, Vanessa, baixar. Eu lembro de dias tristes na tua vida, filho. Mas eu lembro que algumas postagens dela, dos louvores que ela cantava, eu lembro de algumas vezes, de quantas vezes as lágrimas não caíram do seu rosto. Mas eu achava interessante, porque diante dos acusadores, diante de tantas coisas, diante do fracasso, diante do erro, diante de tantas coisas, ela decidiu prestar culto a Deus. E talvez, Vanessa, você não estivesse aqui hoje. Viu? Se você não tivesse decidido, no teu dia de opróbrio, no teu dia de vergonha, de tristeza, prestar culto a Deus. Esse era o dia de tristeza de Davi. E ele decide fugir, não porque ele estava com medo, mas ele diz assim: é estratégico parar. Parar é estratégico recuar, porque recuar também é estratégia divina, parar também é estratégia divina. Adorar não é só levantar as mãos em dias de culto, sabe? Mas é também entregar o que dói. Davi estava ali disposto a entregar o que doeu. Às vezes a gente pensa que adorar é apenas estar aqui num dia de culto cantando louvores, erguendo as mãos, batendo palma e tudo. Não, adorar principalmente é entregar aquilo que dói. E você sabia que é muito difícil entregar aquilo que dói, porque normalmente a gente quer resolver com as nossas próprias forças. A gente quer encontrar motivo. Davi sobe lá ao Monte das Oliveiras, ele sobe com os pés descalços, o coração dele está dilacerado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: livre-se do seu orgulho,
livre-se da sua posição, livre-se do seu status, sabe? Livre do seu nome, livre-se da sua... Davi tinha tudo, ele tinha status, ele tinha orgulho, ele tinha nome, ele tinha fama, mas livre-se de tudo, deixe tudo isso para trás. E apenas apresente-se diante do Senhor para prestar-lhe culto. Cultue a Deus. Está difícil, preste culto a Deus. Está complicado, preste culto a Deus. Aprenda a prestar culto a Deus nos dias difíceis, não só nos dias bons. Você sabia que às vezes eu vejo algumas cadeiras vazias aqui, eu fico logo pensando, os dias estão difíceis para essas pessoas. Sabe por quê? Porque em dias difíceis a gente quer ficar, você sabe o quê? A primeira coisa que a gente quer penalizar é Deus. A gente não quer saber de Deus. A gente quer fazer, sabe o quê? Resolver antes o problema com as nossas próprias forças. Bobinho, tu acha que tu consegue resolver os seus problemas? Deixa eu te falar uma coisa. Se a forte mão de Deus não for sobre a tua vida, você não vai vencer. Quem te ajuda a vencer é o Todo-Poderoso. É a forte mão do Senhor que é sobre ti. Davi, mesmo em crise, ele cultua. Mesmo sem o controle da situação, ele permanece na presença de Deus. Davi, ele fugiu da situação, mas ele não fugiu da presença de Deus. Às vezes a gente faz o contrário. A gente foge da presença de Deus e se atola na situação. Davi fez o contrário. Ele fugiu da situação, mas ele foi, sabe para onde? Para a presença daquele que poderia reverter a situação. Lembre-se que no texto aqui, ele diz assim, pode ser que Deus transforme toda essa maldição que esse bem está lançando sobre mim em bênção. Venha reverter em bênção. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Se alguém pode reverter o teu estado de tristeza, o teu estado, sabe, de negação, é Deus. E Ele tem disposição para fazer isso acontecer na tua vida. Às vezes a gente foge sim da presença de Deus e nos enfiamos dentro dos problemas, achando que somos capazes de resolvê-los com as nossas próprias forças. Confie em Deus. Confie em Deus. Segunda coisa, anote aí que você tem que fazer, como tem que reagir. Aprenda com Davi. Aprenda a lidar com os seus acusadores. Quando Davi, ele está no caminho da sua fuga, ele chega num lugar chamado Bauri. Sabe o que significa Bauri? Significa um lugar onde pedras falam. E ele chega nessa cidade, nesse povoado chamado Bauri, e sabe quem que aparece? Simei. Simei, ele era um parente de Saul. Saul já tinha sido morto, caiu sobre sua própria espada e morreu, para não ser morto pelos inimigos. O que Davi teve a ver com isso? Nada. Davi não teve nada a ver com a morte de Saul. Saul colheu aquilo que ele semeou. Nos dias de buscar a Deus, Saul preferiu buscar uma mulher que falava com os mortos. No dia em que ele deveria esperar ouvir a voz do profeta que falava com Deus, ele quis se passar pelo próprio profeta e sacerdote. Ele fez tudo errado. Ele fez escolhas e agora ele colheu as consequências da sua escolha. E agora aparece no caminho de Davi. Davi está indo no seu dia de tristeza, no seu dia de derrota, no seu dia de perseguição, de injúria, no seu dia. Ele está indo prestar culto a Deus. Está indo subindo ao Monte das Oliveiras. Mas no caminho aparece Simei, parente de Saul, totalmente sem noção, ofendido, ressentido. E ele aparece na presença de Deus. Olha, fique atento com os Simeis que aparecem na tua vida. E cuidado para você não se tornar um Simei na vida de alguém. Simeis sempre aparecem nas nossas vidas. Ou você pode se tornar um Simei na vida de alguém. Tome cuidado. Se você não se der conta dos Simeis que aparecem na sua vida, você vai sofrer muitos agravos. E você talvez não vai saber lidar com ele. Também, se você for um Simei na vida de alguém, você vai causar prejuízo e transtorno e vai sofrer consequências seríssimas. Porque você se tornou um Simei na vida de alguém. Simei começa a gritar, a amaldiçoar e a apedrejar Davi. E o mais triste de tudo isso é que ele não está falando verdades. Ele ouviu versões, ele ouviu boatos, rumores distorcidos, e ele escolheu acreditar. Simei, ele não tinha vivido
as circunstâncias de Saul. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas ele ouviu boatos, fofocas, rumores. Os sinais que aparecem nas nossas vidas são assim. Geralmente, eles não viveram com você a sua experiência, o seu fracasso, a sua dificuldade, mas ele ouviu boatos. E ele já ouviu essa expressão, emprenha pelos ouvidos? Já ouviu essa expressão? Esses são os sinais, sabe, que dão ouvido a boatos, a fofocas, a disse, a conversinha, e antes de apurar os fatos, eles já tomam como verdade, já acreditam. O nome de Simei significa aquele que ouve. Olha só, Simei significa aquele que ouve, mas ele não ouviu a Deus. Ele ouviu o povo, ele ouviu o ódio, ele ouviu a inveja, ele ouviu a mágoa dos que queriam que Davi caísse. Diferente de Samuel, o sacerdote, que ouviu a voz de Deus, que ouviu quando Deus abençoou, ouviu quando Deus perdoou, ouviu quando Deus restaurou. O problema é os sinais que aparecem na sua vida, a quem eles têm dado ouvido. O problema é a quem você tem dado ouvido quando ouve falar a respeito do teu irmão, a respeito do teu pastor, a respeito do teu colega de ministério, a respeito do teu líder de célula, a respeito do teu irmão da igreja, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu colega de trabalho. Será se você não está se tornando um sinei na vida de alguém? Cuidado com o que você ouve, meu querido, porque quem ouve qualquer coisa, fala qualquer coisa. Eu postei isso esses dias na rede social. E quem fala qualquer coisa, fere qualquer um. Entenderam? Que quem ouve qualquer coisa, fala qualquer coisa. E quem fala qualquer coisa, fere qualquer um. Tem muita gente sendo ferida, talvez pelas nossas ações, porque a gente dá ouvido a qualquer coisa. E a gente começa a falar qualquer coisa de maneira impensada. E começa a tumultuar, e começa a criar, sabe o quê? Confusão, disse-me-disse, fofoca. E aí a gente começa a ferir pessoas. Fale para quem está do seu lado, assim, olhando nos olhos dele. Diga assim, cuidado, Senhor. Diga com coragem, diga, cuidado, Senhor. Sabe para quê? Para que seu irmão não se torne um. Não é que ele seja. Mas diga para ele, fale alto, diga assim, cuidado, Senhor. Sabe por quê? Porque hoje também é assim. Tem muitos sinais, sabe aonde? Nas redes sociais. Tem muitos sinais nos púlpitos da igreja, nos ministérios da igreja, no ministério de louvor, no ministério da recepção, nos ministérios. Tem muitos sinais dentro das células, tem muitos sinais dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, na faculdade. Gente que nunca ouviu, gente que nunca viu, gente que não presenciou, mas já decidiu quem é o culpado. Já deu até o veredito. Já bateu o martelo, é isso. Já se tornou o juiz da situação, já julgou, já sentenciou e pronto. E às vezes até executa a sentença. E isso é triste. Cuidado, Simei. Gente que apedreja quem Deus já perdoou. Gente que amaldiçoa a quem Deus escolheu. Gente que condena sem ouvir o céu. Ouve tudo, ouve a rede social, ouve a todo. Hoje em dia a gente vive uma época de fake news, assim, sabe? E aí as pessoas nem se dão conta de pesquisar para saber se é verdade. Chegam, vixe, para isso, já republica, né? Já passa. Não sabe, não procura nem averiguar os fatos, nem saber se é. O que é mais grave não é nem quando chega na rede social, mas é quando chega, às vezes, dentro do relacionamento ali no tete a tete. Eu conheço Lisboa, sabe? Eu ouvi de Lisboa, mas eu não vou averiguar, eu não vou até Lisboa. Eu prefiro ouvir aquilo que Tom está me dizendo a respeito de Lisboa. E eu digo, é mesmo, Tom? Rapaz, pronto. E eu já tomei Lisboa como culpado. Eu já sentenciei. E quando eu encontro com Lisboa, sabe o que eu faço? Eu jogo pedra em Lisboa, eu jogo terra dele, eu amaldiçoo ele, porque eu já tenho um veredito. Eu sou Simei.
Cuidado, cuidado, Simeio. Antes de ouvir fofoca, calúnias, comentários, consulte o céu e vá até o seu irmão, vá até Davi, saber se é desse jeito a história. Não custa nada. Teu familiar está bem ali do teu lado. Antigamente era difícil, mas hoje, até um celular a gente pode ligar. Ei, para aí, estou ouvindo falar aqui. Ei, escuta só, estou ouvindo falar. Eu fico muito agoniado quando alguém vem falar alguma coisa para mim e diz assim, pastor, mas eu quero que o senhor... Eu posso tratar com a pessoa? Não, pastor, não, porque vai ficar chato para mim, né? Já ouviu isso? Alguém que chega para falar de você, para falar de alguém, aí diz assim, mas não quer que você trate. Não, pastor, eu estou falando, mas eu não quero que o senhor trate, não, porque vai saber que fui eu que falei. Vai saber que fui eu que falei e vai ficar chato para mim. Fofoqueiro. Simeio. É terrível isso. Isso destrói lares, projetos, isso destrói ministérios, destrói igrejas, isso destrói amizades, sonhos. Cuidado, Simeio. Não ouça fofocas, calúnias, comentários. Consulte o céu primeiro. Vá até seu irmão saber se é verdade. Terceira coisa, como você deve reagir diante de circunstâncias como essas. Controle as suas emoções. Davi, ele tinha tudo para, diante do que Simei estava fazendo, ele tinha tudo para fazer o quê? Eliminar, matar ele. Davi tinha ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, os seus favoritos, os seus homens valentes. Um deles disse assim, ei, por que esse cara tá, esse cão morto, cão morto, já tomou o cara como morto, por que esse cão morto está amaldiçoando o rei, o meu senhor? Me permita ir lá e cortar a cabeça dele. Não era para dar um chute nele, não era para brigar com ele, é para eliminar, cortar a cabeça. Porque não é essas reações que a gente tem normalmente, quando alguém fala da gente, quando alguém age injustamente com a gente, quando a gente é perseguido por alguém, qual é a nossa primeira reação? Papai, eu quero que tu morra. Seja honesto. A gente deseja logo, o que essa piranha está pensando que é, dando em cima do meu marido? O que esse cara pensando que é? Não sei o que tem. Que falou de mim? Tomara que ele morra. Aí a gente faz assim, a gente diz assim, Deus, eu entrego o fulano em tuas mãos, mas lá no fundo, o coração está dizendo, Senhor, mata ele. Aí o que Deus faz? O que Deus faz? O que Deus faz? Deus trata. Deus salva. Deus converte o coração. Ei, olha só, a gente tem... o ser humano tem a síndrome de Jonas. Jonas, escuta só, Deus manda Jonas e a Nínive e diz assim, prega contra eles, porque a maldade deles tem subido até mim. Jonas faz o quê? Foge. Depois a baleia engole, tem aquela confusão toda, vomita ele lá na praia. Deus vai de novo. Jonas, te prepara, vai lá e prega contra Nínive. Ele resolve obedecer, vai lá onde Nínive, prega. Olha só, se não é assim o ser humano. Ele vai lá onde Nínive, prega. Aí quando ele prega, olha, Deus vai destruir em 40 dias essa cidade e tudo. O que aconteceu? O povo se arrepende. Do rei ao guarda do portão da cidade, todo mundo se arrepende, rasga as vestes, se prostra diante de Deus, e Deus diz assim, rapaz, já que eles se arrependeram, estão perdoados, não vou destruir. Aí qual é a atitude de Jonas? Eu não sabia, tá vendo, senhor, por que eu fugi? Porque eu sabia que tu é bom, que tu tem um coração muito grande, que tu vai perdoar, por que tu não mata esse povo? E é assim que a gente faz com os Simeis da vida. Sabe, eles estão injuriando a gente, eles estão acusando, eles estão mentindo, eles estão fazendo isso. Sabe, a gente não controla as nossas emoções, a gente vai logo tomar satisfação. É ou não é?
A gente vai de imediato tomar satisfação. Escuta só, eu estou sabendo que está falando de mim, que história é essa? Está pensando o quê? Eu já encho o peito. Está pensando o quê? Não, olha, isso não é assim não. Eu vou estar com um processo, porque isso que está falando é mentira. Mas Davi não. Davi não reage. Davi ele não se justifica. Davi não se defende. Sabe por quê? Porque quem tem altar não precisa de pau. E Simei queria era o quê? Pau. Era espetáculo. Os Simeis da vida estão a fim de fazer espetáculo com a tua vida. Cabe a você vender ingresso para os outros. Estão falando de você? Estão te perseguindo? Estão inventando calúnias? Olha como Davi ele só tinha uma coisa em seu coração. Ele disse, olha, não mexe com ele não, porque eu tenho um propósito. Na minha tristeza, na minha perseguição, eu quero só fazer uma coisa, chegar no Monte das Oliveiras e cultuar o meu Deus. Eu só quero fazer isso, sabe? Eu só quero buscar a presença de Deus e prestar-lhe culto, sabe? Ele não tinha tempo para perder com os Simeis. Às vezes a gente perde, a gente passa, em vez de a gente estar diante de Deus, se ajoelhando, se prostrando, buscando misericórdia em Deus, buscando redenção em Deus, a gente está fazendo, sabe o quê? Se justificando com o Simei, brigando com o Simei, pedindo força com o Simei. O Simei, meu querido, ele só quer uma coisa, espetáculo, ele quer escândalo, o que ele quer é lacrar, né, que fala? Lacrar. É só isso que ele quer. Mas seja como Davi, não perca tempo com o Simei, sabe? Você tem um foco, você vai prestar culto ao teu Deus. Você vai chegar na presença de Deus, vai se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso e vai dizer, Senhor, quem sabe eu ainda encontro misericórdia em Ti. Deus, tenha misericórdia da minha vida, resgata, me restaura todos os dias, me alcança e traz de volta para a Tua presença, Deus. Não retire de mim o Teu Espírito. Eu sei que eu fiz escolhas erradas, eu sei que eu fracassei, agora eu estou sofrendo as minhas escolhas, as consequências dela, mas Senhor, eu preciso que o Senhor me resgate, que o Senhor me ache. Senhor Deus, o Simei está gritando lá fora, deixa ele para lá. Senhor Deus, eu só quero a Tua presença, a Tua graça. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, não perca tempo com o Simei. Diga forte, não perca tempo. Abissai era um dos seus comandantes, homem valente, filho de Zeruia, uma mulher importante, amiga de Davi. Ali servia Davi, Abissai, e ele disse, Abissai ele quer justiça imediata, porque é assim que a gente age, a gente quer justiça imediata. Mas o que Davi disse para Abissai? Abissai, eu escolhi confiar em Deus, porque se ele permitiu, ele saberá o que fazer. Sabe de uma coisa? A afronta que você está passando, a perseguição, a mentira, a desordem que esse meio está tentando causar na tua vida, Deus não perdeu o controle da história. Decida confiar em Deus. Decida confiar no Senhor. Deus tem o controle de tudo. O mesmo Deus que permitiu que esse meio fique te jogando pedra, te jogando terra e te amaldiçoando, Ele saberá o que fazer. Sabe como é que é o nome disso, meu querido? Fé adulta. É quando eu escolho confiar em Deus ao invés de reagir pelas minhas emoções e por conselho dos outros. Sempre vão haver os abissais que vão dizer assim, rapaz, eu se estivesse no teu lugar, eu já teria ido lá tomar satisfação. Se eu estivesse no teu lugar, sabe? E tem gente que não está nem, que já toma as dores por ti. Cuidado com os abissais também, viu? Tem gente que para te defender toma dor por ti e diz assim, não, deixa eu ir lá matar ele, deixa eu ir lá tomar satisfação, deixa eu ir lá. Ei, saiba repreender os abissais. Ei, calma aí. O que tu tem a ver? Davi disse assim, o que tu tem a ver com isso?
Calma, não foi Deus que permitiu, Deus sabe o que está fazendo. Você tem coragem de dizer, diante da sua perseguição, Deus sabe o que está fazendo? Ou você acha que é você que sabe, sempre sabe o que está fazendo? Às vezes a gente acha que a gente tem o controle da história o tempo todo. Meu querido, quem tem o controle da tua história é Deus. Desde que você submeta a sua história a Ele. E se você submeter a sua história a Deus, acredite, Ele não perde controle hora nenhuma, momento algum. Quarta coisa, saiba discernir o processo pelo qual você está vivendo. O texto diz que Davi continua a sua jornada e ele passa por Baurim, porque Baurim, ele fica em Baurim. Observa que chega na cidade de Baurim, aparece Simei e começa a acusá-lo. Ele fica ali parado, esperando as acusações de Simei? Não. O texto diz que ele passa por Baurim. Baurim é o lugar onde as pedras falam. E ali falaram literalmente, porque eles já foram jogadas assim. Mas Davi entendia que ali ele era um lugar de permanência, porque Baurim não é um lugar de destino. Baurim é um lugar só de processo. Às vezes a gente não consegue discernir o que é processo e o que é destino, e por causa disso a gente fica parado naquela mesmice, naquela situação, e a gente fica parado naquele estágio, em algum estágio do processo, sabe? Às vezes parado em alguns lugares, preso em algumas pessoas, preso em sentimentos. Avance, meu querido. Avance. Avance para o Monte das Oliveiras, porque lá é o teu lugar, lá é o teu destino, lá é o teu lugar de cura, lá o Senhor, o teu Senhor, Ele te espera para restaurar. Para de estar parado no teu lugar, no teu processo. Processo é processo. Ei, desertos, eu aprendi na vida isso. Por maiores que sejam, todo deserto. Pense num deserto físico, geográfico, grande que existe sobre a Terra. Deserto do Saara. Talvez seja o maior que seja. Eu não sei se o deserto do Atacama é maior, mas eu acho que o Saara. Pelo menos o deserto do Saara é um deserto muito ríspido, porque ele não tem água, tem pequenos oásis, não tem água, não tem sombra, não tem nada. Mas acredito que o maior deserto geográfico da Terra, no dia que você entra nele, você tem que saber o seguinte, que ele tem começo. Ali quando você entrou é o começo. Mas ele tem meio, mas ele também tem fim. Todo deserto tem fim. Então não pare no meio achando, porque você achou um cimeio da vida, porque você achou uma circunstância achando que ali é o seu lugar de moradia. Não é, meu querido, enfrente os desertos da vida, chegue no final, porque todo deserto tem seu final. Você tem um alvo, você tem o Monte das Oliveiras, lá é o lugar de tratamento do teu Deus, é um lugar que Ele vai restaurar. Ele vai restaurar a tua posição, o teu trono, a tua vergonha, o teu estado principal. Diga assim para a pessoa que está do seu lado. Minha vida é pregação. Diga assim, pare de ficar parado, se lamentando. Prossiga. Diga, prossiga. Aponte para a pessoa e diga assim, prossiga. Pare de ficar parado ali se lamentando. Tem gente que fica assim, sabe, o tempo todinho, trancado em casa, se lamentando, sabe? E o tempo, gente, olha só, o tempo não para. Não para. O tempo não para, gente. Ei, o tempo urge. Pare de perder tempo em Baurim. Baurim não é só um lugar de habitação, é só um processo. Entendeu? Siga em frente. Tá difícil? Ei, levante-se. Sacuda o pó. Vá para frente. Porque existe o Monte das Oliveiras, lugar de tratamento te esperando. E por último, aprenda a esperar em Deus pelo tempo, porque existe o tempo da verdade. Glória a Deus. Olha, escute isso. Anos depois, você vai ver isso lá no capítulo 19. Anos depois, Davi volta. Absalão já estava deposto, morto. Davi volta. E passa por onde? Baurim. E sabe quem que ele encontra na sua volta? Simei. Só que agora Davi volta, sabe com quem? Com a verdade. Tudo esclarecido.
ele volta com a verdade. O tempo, ele ficou 4 anos ali, longe da sua posição, do seu trono, da sua casa, do seu estado, sabe, de vencedor. Ele ficou ali como um derrotado, sendo tratado por Deus. Faltou alguma coisa para ele? Não. Tinha um velho de 80 anos que cuidou dele, deu comida, deu casa, deu tudo. Agora ele voltava. Sabe o que aconteceu? Esse velho de 80 anos acompanhou ele. E ele disse, rapaz, vamos comigo para Jerusalém, que agora eu é quem vou te sustentar. E ele disse, eu já sou velho. Eu não sinto mais sabor das coisas que eu como, nem do vinho que eu bebo. Deixa eu ficar aqui na minha terra e morrer em paz aqui. Eu vou te acompanhar só até depois de Jordão. Gente que Deus te levanta para andar contigo nos dias da tua tristeza, nos dias... Ei, gente, é muito bom. É muito bom. Quando você está por baixo, lá embaixo, cheio de sinês, te apontando, te apedrejando, dizendo que é culpado, dizendo assim, eu não quero mais esse rapaz aí, é culpado mesmo. Por mim, nunca mais volta, nunca mais vai ter vez, nunca mais... É bom quando aparece, sabe quem? Quando Deus manda alguém para dizer, ei, dá pra tomar aqui, vem para cá, senta aqui. Tu não tem onde buscar, mas eu vou buscar por ti. Tu não tem como fazer, mas eu vou fazer por ti. Tu não tem como dizer, mas eu vou dizer por ti. Deus me mandou para te sustentar nesses dias. É bom? A gente conta pessoas assim. Em vez de ser esse meio, seja aquele que conforta, que consola, que dá a mão, sabe, que abraça, que diz assim, eu não deixo falar mal dela, eu não deixo falar mal dele, eu não acuso, eu sou aquele que estou ali estendendo a mão. Ei, eu sou o velho de 80 anos que Deus mandou para cuidar de você. Mas parece que na jornada é mais fácil ser esse meio do que ser o velho. Quem quer ser um velho de 80 anos? Pois é, os anos passaram e agora Davi volta. Só que ele volta com a verdade. E Simei agora corre para pedir desculpas pelo que ele havia feito. E Davi faz, sabe o que, gente? Senta a lenha nele, manda matar. Não. Davi perdoa. Tinha lugar para perdão no coração de Davi. Tem lugar de perdão no teu coração? Tem lugar de perdão, de recomeço na tua história? Para aqueles que te acusam, para aqueles que te apontam, para aqueles que te perseguem? Tem lugar de perdão? Ou você está tão ressentido, tão magoado, que em vez de perdoar, você se torna também um Simei? Davi perdoa ele, deixa ele viver. Mas, como eu disse no começo, a vida é feita de escolhas. E Simei fez as suas escolhas. E por causa das escolhas que ele fez, lá na frente, ele sofreria o agrado. Davi morreu, ia morrer, chamou Salomão, seu filho, disse assim, olha, deu vários conselhos, mas entre os conselhos que Davi deu para Salomão, seu filho, que seria rei no lugar dele, disse assim, cuidado com isso. Davi perdoou, mas nunca esqueceu, porque perdão não é amnésia. Nunca esqueceu o que Simei fez. E sabia a índole de Simei, e disse para o seu filho, cuidado com Simei, porque em algum momento ele pode te trair. Salomão ainda dá uma segunda chance para ele. Diz para ele, olha, eu vou te deixar viver, mas não sai de Jerusalém. Mas acontece que quem ouve mal, obedece mal. E como ele, Simei, ouvia fofoca, vivia de fofoca, ouvia mal, ele obedecia mal. Simei obedecia mal. Sabe o que ele fez? Ele desobedeceu a ordem de Salomão. E por causa disso, ele morreu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, cuidado com o que você ouve. Diga de novo, cuidado com o que você ouve. Diga assim, cuidado com quem te alimenta. Diga assim, nem todo mundo que te conta uma história carrega uma verdade. Vocês estão entendendo? Cuidado, olha só, cuidado com o que você ouve.
Cuidado com quem te alimenta de informações, de historinhas, porque nem todo mundo que te conta uma história carrega uma verdade. A conclusão de tudo isso, meu querido, é que Deus te chamou hoje à noite aqui para te convocar a ser sábio. E você é sábio quando você é como Davi, que prefere buscar a Deus para prestar culto do que agir com as suas próprias forças. Seja também como Samuel, que ouve a voz de Deus, mas não seja, nunca, seja como Simei, que virou inimigo por causa do que ouviu de terceiros. Antes de apedrejar alguém, procure a pessoa, pergunte para o céu: ei, o que estão dizendo a respeito do meu irmão, Senhor, é verdade. Procure o céu, procure o céu, procure a pessoa. Sabe por quê, meu querido? Porque a verdade, ela sempre volta. E quando ela volta, é bom que você esteja do lado certo dela, para que você não sofra o agrado. Hoje, o que Deus está dizendo para a gente aqui é: não sejamos Simei na vida de ninguém, mas sejamos como Davi, saibamos lidar nos dias de perseguição, nos dias de injúria, nos dias de tristeza. O caminho mais fácil, vou dizer para vocês o que é abandonar a missão. Para Davi era mais fácil abandonar o fato de ser rei. Talvez para você mais fácil é abandonar fazer parte do ministério. É mais fácil abandonar a sua liderança. É mais fácil abandonar a sua igreja. É mais fácil, porque é sempre o caminho mais fácil. Mas seja como Davi, enfrente os seus dias difíceis e busque o tempo da verdade. E quando esse tempo chegar, Deus vai restaurar o seu trono, vai restaurar a sua posição, vai restaurar o teu estado de graça. Amém? Vamos ficar de